Senhoras e senhores, como dito anteriormente, nós neste momento daremos início ao debate. Permanece conosco à mesa o professor Dr. Wilson Marques Júnior, a quem agradecemos muito por sua apresentação. Chamamos para que também se dirijam à mesa os nossos palestrantes anteriores, professor Dr. Mamed de Carvalho, Dr. Marco Antônio Trócoli Chieia e também o professor Dr. José Mauro Braz de Lima. E como moderador, convido à mesa o Dr. Acari Souza Bulli Oliveira, por favor. Aqueles que ainda não enviaram perguntas à mesa, ainda temos tempo hábil. Só se manifestarem que o pessoal aqui de apoio, aí já temos algumas perguntas, por favor, já estarão recolhendo, por gentileza. Muito obrigado. Passo a palavra ao nosso moderador, Dr. Acari Souza Bulli Oliveira. Obrigado novamente, obrigado pela apresentação brilhante das pessoas que vieram aqui hoje a brilhantar esse simpósio brasileiro, o 8º simpósio brasileiro de esclerose lateral amiotrófica e outras doenças do neurônio motor. Já existe uma pergunta aqui, uma pergunta direcionada a toda a mesa. Quando dizer e quando não dizer que o paciente tem esclerose lateral amiotrófica, referente exatamente ao que foi apresentado no dia de hoje? José Mauro, pode começar. Começando por uma pergunta de desafio, como é uma doença de desafio. Nós não estabelecemos um critério único e uma forma única e fria de atuar. Nós atendemos e entendemos que cada paciente, cada família é um caso. Então, tem pacientes e famílias que aceitam melhor um diagnóstico de uma doença devidamente esclarecida. Eles são esclarecidos do que se trata. Tem outros que não aceitam. São mais sensíveis ou são mais vulneráveis. Então, o diagnóstico nunca é dado, que a gente fala para a equipe, deve ser dado de pronto no sentido com casos claros, casos bem definidos, que não dá dúvida diagnóstica. A gente vê, muitas vezes, o médico, e aí uma crítica como professor de medicina, eu chamo a atenção, que não tem que dar um diagnóstico no primeiro dia para provar que sabe, para provar o valor do médico, para provar que é muito bom. Muitas vezes a gente vê isso e a gente recebe a informação da reclamação do doente. O doutor chegou e falou, geralmente os mais jovens, até alguns residentes, ok. Mas o que nós fazemos no serviço com a nossa equipe é conversar com o paciente, com a família, e aos casos que nós vamos colocando logo que temos certeza. Nos casos que nós não temos certeza, nós fomos vendo ao longo do tempo que é melhor considerar eles na fase ainda obscura ou intermediária, de esclarecimento diagnóstico. Nós estamos em esclarecimento diagnóstico. Não porque temos dúvidas ainda. Então, quando temos certeza do diagnóstico, aí nós comunicamos. Não precisa ser na primeira, na segunda ou na terceira consulta. Isso vai variar de caso para caso. Então, nós não temos uma regra, nós temos a consideração com o paciente, com a família. E tem paciente, e a gente não precisa se enganar, esse tempo todo eu fui vendo, e a gente vai, quando vai observando, os pacientes até muitas vezes não querem saber, mas eles já sabem. E as famílias também não querem saber, mas já sabem. Hoje tem um problema, uma questão, que muitas vezes o paciente com suspeita diagnóstica e uma possível diagnóstico de uma doença possível, ele já vem até com o diagnóstico da internet. Então ele chega com toda a informação. E isso é um dado de dificuldade, porque a internet não sabe com quem está falando, ela fala genericamente. Então nós precisamos também, muitas vezes, que resolver essa questão que está escrita na internet. E quando é um paciente médico, e nós temos alguns casos e algumas experiências curiosas, que é o médico que tem o diagnóstico de ELA. Então também
é uma situação que ele já vem com o diagnóstico, já vem com todo o esclarecimento. Nós também procuramos conversar. Obviamente, é uma doença terrível, é uma doença difícil. Agora, o paciente continua sendo sujeito, continua sendo uma pessoa, vivendo um drama, vivendo um problema sério. E aí, então, nós tratamos cada caso como um caso. Obrigado. Marco Antônio? Bom, o diagnóstico de incerteza é com certeza o pior de tudo, né? Então, na Escola Paulista de Medicina, o protocolo é o seguinte, o paciente chega com, só é dado o diagnóstico realmente quando ele preenche todos os critérios diagnósticos do escorial. Né? Então, o paciente tem que ter uma eletroneuromiografia compatível, o exame físico compatível com doença do neurônio motor, clássica, né? E normalmente, o que a gente tem são muitas queixas clínicas, exames que não são feitos com um critério bem estabelecido, os exames são pedidos não corretamente, não são obedecidos todos os critérios de exames laboratoriais, os exames de imagem não são adequados, uma eletroneurobiografia não é pedida adequadamente. Então, normalmente nós deixamos o paciente bem tranquilo com relação a todas as características dos exames, da melhor forma possível, o mais completo possível com relação aos exames. Né? A caracterização da doença é feita da forma mais clara possível. Eu acho que a verdade tem que ser dita, mas não de uma forma avassaladora, mas de uma forma real, porque a realidade ela tem que ser feita de uma forma esperançosa, de uma forma de ajuda, de uma forma de esperança, para que se possa lutar médico e paciente, e afastando todas as possibilidades que possam mimetizar e ajudar o diagnóstico diferencial do paciente. E a partir daí, a luta vai começar, médico, paciente, instituição. A nossa instituição, agindo desse jeito, consegue confirmar um diagnóstico com uma certa certeza e rapidez, e tem facilitado bastante a colaboração do paciente e instituição. O diagnóstico tem funcionado desse jeito, e eu acho que tem funcionado com bastante clareza. Doutor Mamed, quando é que o senhor coloca na conclusão do seu exame esclerose lateral-amiotrófica? Bom, em relação aos aspectos eletromiográficos, naturalmente, quando os aspectos objetivos do exame assim o determinarem, não é? Portanto, isto está de acordo com o que está publicado na literatura. Portanto, aqui há digamos, um standard científico estabelecido e acaba sendo mais fácil. Em relação à resposta clínica, eu concordo com o que foi dito anteriormente, e naturalmente a informação de que a doença é definitiva deve ser dada quando o médico está preparado para o fazer e quando o doente está preparado para ouvir. O médico está preparado para o fazer quando ele próprio estiver a certeza do que está a dizer, e quando estiver também certo em relação à preparação do doente, a preparação psicológica para poder receber esta notícia. Portanto, é desta combinação que resulta o momento certo, não é? Que é naturalmente variável do doente para doente. Mesma pergunta. Concordo, extremamente. Tem uma pergunta para vocês dois, que fazem bastante eletroneuromiografia. Quantas eletroneuromografias são necessárias para a confirmação diagnóstica de esclerose lateral amiotrófica? Bom, isso depende do momento em que é feito o exame, não é? Eu não tenho por hábito repetir exames, porque a repetição do exame eletromiográfico na esclerose lateral é sempre um ato invasivo. É um exame, como se pôde ver por aquilo que eu apresentei, o estándar da literatura, necessita de facto de várias picadas. O doente tem que ser testado em vários músculos, o que é desagradável,
e, enfim, ocasionalmente nós precisamos repetir, mas não é a minha norma, visto que, como eu digo e como está também descrito, a própria progressão clínica marca o diagnóstico da doença, portanto o mais importante é acompanhar o doente. Quando o quadro clínico é bem característico e quando o quadro neurofisiológico preenche os critérios, a gente faz uma vez só. Agora, quando existe alguma dúvida do quadro clínico, a lesão do neurônio motor superior não está bem definida, então a gente repete algumas vezes, né? Principalmente o estudo da condução, quando você mostra uma denervação difusa, né? Mas a gente às vezes repete pelo menos uma outra vez o estudo da condução, para não deixar passar aí alguma neuropatia motora multifocal, né? Então, assim, a gente sempre tem esse cuidado, se é uma coisa excessiva, mas a gente, naqueles pacientes que não preenchem bem o critério, a gente sempre repete o exame. Considerando-se a possibilidade diagnóstica de bloqueio de condução multifocal, até quando insistir em exame de eletroneuromiografia quando este não é diagnóstico? Bom, aquele trabalho do Lange e colaboradores foi bem claro, né? Quer dizer, se o indivíduo tem um quadro clínico bem sugestivo de uma doença neuromotor, mas a eletromiografia mostra um possível bloqueio de condução, mas o quadro clínico não mostra uma distribuição de nervo, a gente espera 2 ou 3 meses e repete o exame, porque na neuropatia motora multifocal, na nível de exame, o bloqueio vai persistir no mesmo local. E a gente repetindo 2 ou 3 meses depois, se o bloqueio não estiver mais ali, então a gente afasta decididamente essa possibilidade. Então acho que a gente repetindo 3 meses depois, quando a gente está em dúvida, a gente resolve o problema. 2, 3 meses depois. Ainda em relação à investigação com a eletroneuromiografia, há uma pergunta do professor Dr. Mário Emílio de Natal. Considerando que a ELA é de início focal, como se comporta o envolvimento dos nervos axiais, frênico e acessório do ponto de vista eletrofisiológico na ELA e por quê? Pergunta direcionada ao professor Mamede. Obrigado pela pergunta. Bom, aquilo que se verifica é que eu faço aquilo que se verifica é que há um aspecto importante, quer dizer, quando há uma desinervação de um membro superior apenas, que é o exemplo dado, portanto, uma desinervação focal, os músculos axiais correspondentes, neste caso dos miótomos cervicais, estão também atingidos. Isso pode ser ocasionalmente útil e atingidos de uma forma bastante paralela. Isso pode ser útil no diagnóstico diferencial com algumas neuropatias motoras. Depois, como se comportam outros músculos axiais, como o frénico, ou como músculos como o esternocleidomastoideu, ou como o diafragma, dizia eu, ou como o esternocleidomastoideu, isto é muito variável, não é? Nós sabemos que há doentes que têm um atingimento muito precoce da função respiratória, portanto, com envolvimento diafragmático muito precoce, e outros têm uma preservação deste grupo muscular de forma durante mais tempo. Portanto, isto é bastante variável. O que eu acho que o que é relevante é, de facto, a evidência de que, mesmo quando o atingimento parece focal e distal no membro superior, os músculos paraxiais, ou os músculos paraespinhais, correspondentes a este miótomo, estão também envolvidos, e isso pode ser útil para confirmar o diagnóstico da doença, e muitas vezes o músculo simétrico contralateral, o interósseo do outro lado, por exemplo, está também atingido. Portanto, mesmo que clinicamente não se veja nenhuma alteração, eletromiograficamente é muito vulgar encontrar-se anomalias, e isso é um aspecto importante para corroborar o diagnóstico de acordo com qualquer dos critérios que estão estabelecidos. Há aqui depois uma outra pergunta sobre o índice neurofisiológico. O índice neurofisiológico foi o resultado de uma observação de que, quando nós acompanhamos doentes com LA, há uma diminuição da taxa de resposta, ou da frequência de resposta das ondas F naquele nervo e naquele músculo estudado, ao mesmo tempo que a amplitude motora reduz e a latência distal, mantendo naturalmente a mesma distância, aumenta. E a combinação de 3 aspectos potenciam-se para a constituição do índice, que é de facto muito sensível se o usarmos como medida para acompanhar a evolução da doença. É claro que é frequente este tipo depois de comentários dos reviewers, que não é possível que apenas um músculo, ou um nervo e um músculo, um sistema nervo-músculo,
possa dar indicações da progressão de uma doença que é sistémica, que afeta outros grupos musculares e afeta outras regiões. Essa é uma crítica frequente dos reviewers, mas o problema é que isto funciona como aquilo que chama-se um surrogate marker, portanto é um marcador. E na verdade o que se verifica, isto também já foi estudado e publicado, é que o índice neurofisiológico tem uma forte correlação com a escala funcional. Independentemente do início da doença, ser bulbar nos membros inferiores ou nos membros superiores, porque vai havendo sempre alguma perda de unidades motoras, precisamente por ser uma doença difusa, e portanto esta forte correlação com a escala funcional, digamos, que torna o índice meaningful, portanto com algum significado também nesse sentido, e portanto pensamos que é um marcador importante da evolução da doença e é um índice ou uma medida muito fácil de obter. Tem 3 perguntas para o Marco Antônio, Dr. Marco Antônio, que poderíamos juntá-las. Quais são os exames realmente necessários para o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica precocemente? Se o exame de líquido cefalorraquiano ele é dispensável ou indispensável? E quais são os exames de imagem que têm sido feitos no Brasil no tocante à situação de diagnóstico precoce? Bom, com relação à primeira pergunta, sobre quais os exames necessários para o diagnóstico, né? O exame necessário para o diagnóstico, a eletromiografia é necessário para o diagnóstico, né? A ressonância nuclear magnética cervical é necessária para o diagnóstico. Faz parte para critério diagnóstico também. O líquor cefalorraquiano, ele é necessário para o diagnóstico, faz parte como critério diagnóstico para afastar outras patologias. No caso, por exemplo, de bloqueio de condução multifocal ou neuropatia motora multifocal, ela é afastada somente além da eletroneuromiografia, outras patologias que mimetizam no início o líquor cefalorraquiano faz parte para afastar o diagnóstico. Né? Outros, por exemplo, a proteína acima de 50 afasta outras patologias, como neoplasias, que podem mimetizar a esclerose lateral amiotrófica. Com relação ao Brasil, no diagnóstico de imagem, a ressonância nuclear magnética de crânio, com a sequência MTC, ela é facilmente adquirida em alguns locais. Aqui em São Paulo temos alguns centros, alguns locais que fazem já esse diagnóstico, inclusive em serviço público. A gente consegue com bastante facilidade aqui. A gente consegue fazer em alguns centros aqui em São Paulo, eles fazem. E ajuda bastante o diagnóstico precoce. Aqui outros exames funcionais, como o PET, scan, como DTI de difusão, como eu referi, uma espectroscopia é um pouco mais difícil. São imagens funcionais que a gente consegue um pouco mais de dificuldade. Mas a ressonância com aquela sequência de MTC, que já é um pouco mais, não é tão precoce, mas com um pouco mais de facilidade, já auxilia bastante o diagnóstico, e já no centro de São Paulo, e uma ressonância com algum grau de resolução, você consegue mudar a sequência e facilita o diagnóstico precoce, já é possível fazer em alguns locais do país. Tem uma pergunta, eu vou direcioná-la, Dr. Wilson. Dr. Wilson, o senhor já fez um exame de eletroneuromiografia que confirma o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica para um paciente. Esse paciente ele passa numa avaliação com o perito do INSS e esse perito solicita uma outra eletroneuromiografia. O senhor a refaz? Já tem o diagnóstico pronto e o perito do INSS pede para o senhor fazer uma outra eletroneuromiografia. Já tem o diagnóstico definido. Pergunta está aqui. Eu acho o seguinte, quer dizer, infelizmente no Brasil tem duas situações, né? Quer dizer, a primeira situação é o seguinte: a gente compra um aparelho, começa a fazer exame e não sabe o que está fazendo, né? Então isso é complicado, né? Mas se a gente afastar isso, né? Quer dizer, se o exame está bem feito, preencher os critérios, eu não vejo por que fazer de novo. E é seu? Não, se eu confiar no que eu fiz, eu não vou fazer de novo.
Eu acho que não, entendeu? Mas o perito exige um novo exame com data recente. Eu não entendo muitamente dos advogados aí, mas depende do paciente. Quer dizer, se ele quiser receber o seguro e estão exigindo, quer dizer, complicado isso, né? Tem outras perguntas agora relacionadas exatamente com o tempo. Ou seja, diagnóstico precoce é para tentar fazer uma neuroproteção celular. Dentro dessa situação de neuroproteção celular, para a mesa, se nós demoramos para fazer um diagnóstico definido, não se entra com a medicação neuroprotetora. Por outro lado, se nós fazemos um diagnóstico o mais precoce possível, nós temos o risco de termos falsos positivos, diagnósticos falsos positivos. Portanto, o que é pior? Não diagnosticar e perder um tempo, ou diagnosticar mal e introduzir certas medicações que possam ter efeitos adversos? O problema aqui, neste momento, é que a medicação é que tem efeito adverso, não é? E a medicação que existe na esclerose lateral amiotrófica, que está aprovada, é o Riluzol. E o Riluzol, de facto, é um fármaco com muito poucos efeitos adversos, um fármaco muito bem tolerado. E, na verdade, não vejo que, considerando que haja um falso positivo, para já, naturalmente, esta pessoa com um falso positivo terá outra condição neurológica, não é? A condicionar a falta de força. Eu não estou a ver que este outro doente, com uma outra doença, fique, de facto, com algum efeito secundário que seja considerado de risco por tomar o Riluzol durante um mês ou dois antes que se verifique que a doença, de facto, não é aquela. Portanto, outros medicamentos neuroprotetores geralmente são dados, são vitaminas. Não estou a ver, na fase atual do desenvolvimento da doença, neste momento, que possa ser dado algum medicamento cujos efeitos secundários sejam, de facto, de risco considerável para o doente, caso haja um falso positivo. Bem, eu acho que essa questão é uma questão importante, mas precisamos ter dimensionado essa questão até onde vai realmente o arsenal terapêutico que dispomos no momento, no sentido de neuroproteção. Existe naturalmente uma vontade imaginária, uma vontade muito grande de ter esse medicamento. Naturalmente existe uma certa promoção e uma até devida angústia. Por exemplo, nós tivemos casos de pacientes que foram procurar terapia com célula-tronco e sem ter ainda uma base boa que sustente essa terapia. Então, nós incorremos em situações vulneráveis de frustrações e de exploração econômica. Tivemos casos assim. Então, é difícil e temos uma posição bastante clara perante os pacientes, junto aos pacientes, de dizer para ele também o que existe de realidade. Porque todo domingo aparece uma novidade no Fantástico e todo mundo vai atrás. E há uma angústia, há uma necessidade, lógico, o paciente tem uma necessidade, tem uma ansiedade para encontrar isso. A família também tem famílias que ligam toda semana. E o médico também fica pressionado para dar uma resposta boa. E isso tem que ser refletido. Então, o diagnóstico precoce não é só para entrar com medicamentos, que ainda são poucos, né? Medicamento do ponto de vista efetivo, mas talvez o diagnóstico precoce é para esclarecer, encaminhar, resolver coisas da vida, orientar, valorizar a qualidade do seu momento. Então, acho que tem outras coisas da realidade hoje ainda do que efetivamente, do que a gente sabe, e realmente de um medicamento ainda que dê uma retomada no desvio da mudança da curva evolutiva dessa doença. Então, eu acho que o diagnóstico tem que ser feito precocemente por várias questões de realidade e vida, e os procedimentos. O procedimento 1, por exemplo, nós temos pacientes que demoraram a intervir com a assistência ventilatória. Então, isso pode, às vezes, levar alguns pacientes a internações em CTI ou a traqueostomia e, às vezes, de complicando o cuidado que poderia ser beneficiado se ele tivesse uma boa assistência ventilatória usando o BiPAP.
outros com alimentação parenteral. Então, existem procedimentos que, sendo tomados mais cedo, trazem reais benefícios. Eu concordo, acho que inteiramente com o Dr. Marmed, porque se nós formos listar as patologias que são falsos positivos aqui, nós temos, a maioria, patologias degenerativas, e o uso do Riluzol implica em alguns efeitos colaterais que são perfeitamente controláveis com exames sanguíneos, e com o advento dos exames de imagem, com o advento dos exames que são utilizáveis para a gente afastar os diagnósticos diferenciais, a gente consegue diminuir o número de casos falsos positivos. Então, tem diminuído bastante as patologias. E no caso de terapias imunológicas para os diagnósticos diferenciais falsos positivos, a gente consegue afastar logo os diagnósticos diferenciais no início. Então, a chance de efeitos colaterais da terapia facilita bastante. Em relação à situação possível de bloqueio de condução multifocal, uma pergunta endereçada ao Dr. Wilson Marques. Qual é a sua experiência na associação da imunoglobulina endovenosa e a ciclofosfamida? A gente, no começo, a gente usava bastante ciclofosfamida com imunoglobulina, mas, assim, com o tempo a gente, é claro que não é estudo controlado, né, mas a gente viu que não faz diferença. Então, hoje a gente entra com a imunoglobulina, né, e se o paciente não responde, a gente tem alguns poucos pacientes que a gente tenta ciclofosfamida e um número menor ainda com rituximab, mas a gente nunca entra com os dois medicamentos juntos. A gente sempre tenta dar a imunoglobulina. Se ele responde, mas a resposta é curta, a gente vai ajeitando a dose, ajeitando o intervalo da imunoglobulina, mas precisar associar é muito raro. Assim, nos últimos anos a gente não tem feito isso de maneira alguma. Há uma pergunta feita da seguinte forma: dentre os critérios diagnósticos para a esclerose lateral amiotrófica, foi colocada a seguinte situação: ausência de comprometimento do sistema nervoso central, por exemplo, comprometimento cognitivo, comprometimento extrapiramidal. Entretanto, há certos pacientes que são classificados com esclerose lateral amiotrófica e apresentam-se com alterações nesses sistemas e alterações sensoriais. Eles continuam sendo ainda pacientes com esclerose lateral amiotrófica? Existem pacientes, principalmente na fase de cativeiro, que são fases evolutivas avançadas da doença, em que se sugerem o que se chama de síndromes overlapping também, em que já se relata o envolvimento de sistemas adicionais de acometimento, né? Acometimento de sistemas autonômicos, até sistemas sensitivos de envolvimento, né? Tem até se aventado a possibilidade da esclerose lateral amiotrófica hoje ser uma síndrome não puramente motora, até, né? Isso se encontra em pacientes, tem sido relatado bastante em literatura japonesa, em que pacientes chegam a síndrome de cativeiro, pacientes são mantidos em regime domiciliar, em fases evolutivas de doença bem avançada, com respirador, com traqueostomia, e nesses pacientes em que a evolução da doença é bem grande, encontram-se alterações autonômicas, alterações cognitivas e até alterações de córtex sensitivo, proprioceptivo, inclusive em anatomopatológico posterior. Então, a possibilidade que isso ocorra é um avanço e tem que ser melhor estudado. A possibilidade, em alguns relatos de literatura, tem ocorrido. Tá? Então, nesses casos mais avançados, pode ocorrer a somatória de casos. Existem já relatos disso em literatura. Ainda para o senhor, doutor Marco Antônio,
Uma pergunta feita pela dona Vera, irmã de uma paciente. Há comprometimento associado de musculatura cardíaca, pulmonar e intestinal nos pacientes com esclerose amiotrófica? A musculatura cardíaca é uma musculatura cardíaca, não é uma musculatura esquelética, né? Nem a musculatura pulmonar não é musculatura esquelética e não é envolvimento, né? O que ocorre é que esses sistemas eles são em função do perfil de imobilismo, você tem uma parada do movimento intestinal, pelo imobilismo do paciente, a pessoa se torna obstipada, né? Então, a dificuldade da motilidade intestinal é uma constante dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, né? Pela dificuldade de expansibilidade pulmonar, ocorre o envolvimento da musculatura respiratória, então o acometimento em si da expansão do pulmão, intrínseco do interstício pulmonar não ocorre, da musculatura cardíaca não ocorre, nem do intestino em si, que a musculatura não é esquelética, tá? Não, o acometimento é puro da musculatura esquelética, né? Do neurônio motor, e não da musculatura do próprio órgão. Uma pergunta para o professor Dr. José Mauro. Em sua palestra, o senhor falou a respeito de transtornos do comportamento. Quais são? É curioso, na esclerose amiotrófica, algumas alterações que podem aparecer e fica difícil, às vezes, identificar uma separação dessas alterações. Primeiro, pela situação em si. Então, tem uma forma que são reação vivencial a estar doente. E estar doente com ela é um estar doente que mexe com o comportamento do paciente. E aí, dependendo da psicopatologia prévia, de como esse paciente, pessoas veem a sua doença e aquele fato na sua vida, as reações podem ser, a maioria das vezes, depressão, pode ser, ou então de rebeldia, de negação, e pode ser, depois aí vem também o fenômeno de aceitar, outros mais, outros menos. Então essas alterações podem ser ligadas ao vivenciar a doença. Mas é curioso que nós não temos muita literatura sobre isso, e aí eu até depois pergunto um pouco ao Acari, para ver, porque há uma experiência curiosa, é que nos nossos casos, eu chamo isso de observação empírica também, que a gente discute com a equipe. Há uma certa infantilização em muitos pacientes. Pacientes como se fossem, num determinado momento, diante de uma situação tão séria, e tem, às vezes, reações infantilizadas entre aspas, mas no sentido que talvez pudesse ser até uma negação. Então, eu acho que isso não é uma coisa geral, isso varia, mas alguns casos fazem bem o perfil de respostas assim, inadequada ao estado, ao vivenciar. Não saberia se isso é essencialmente da doença ou isso é uma característica de personalidade. A outra situação é que decorre de uma certa labilidade do choro e do riso. Essa labilidade, que é um sintoma clínico comum em neurologia, nas condições que a gente chama de paralisia supranuclear. Não é a paralisia bulbar, é mais pela lesão supranuclear que a lesão primeiro neurônio, são lesões que vêm de região supranuclear. Então essa reação nesse paciente de uma labilidade para choro e para riso aparece nas fases mais avançadas. Então nós temos esses distúrbios também. Agora, é um pouco difícil examinar o paciente, e até pela própria situação e a condição emocional e da comunicação também, da capacidade de poder se expressar, de avaliações neurocognitivas mais finas, mais detalhadas. Existem já alguns trabalhos, alguns procedimentos para poder se estabelecer uma certa dinâmica para avaliar, que sem dúvida vai se descobrir ainda essas alterações e a sua correlação com o aspecto clínico. Por fim, o processo demencial. Quando a gente fala de demência na ela, e nós temos alguns casos esses
que a primeira internação ou o primeiro atendimento médico foi com o psiquiatra. Tivemos casos de pacientes que nós fomos chamados a ver a paciente dentro de hospital psiquiátrico, internada por alteração importante da esfera mental, e essa paciente então apresentava um processo depois de atrofia muscular, e o diagnóstico dado de esclerose lateral amiotrófica foi dado pela anatomia patológica, clinicamente e anatomopatologicamente, quer dizer, sem erro. Então tem casos, alguns casos nossos poucos casos, começaram com uma alteração mental de tal significância que foram atendidos e internados no hospital psiquiátrico. E depois anatomia patológica. Portanto, aí a questão da demência não é uma fase terminal, mas é uma forma especial de começar, e daí, possivelmente, quando começa essa forma mental, muito precocemente ou até subclinicamente, pode, às vezes, pela eletromiografia, não existe essa observação, é apenas uma conjuntura que nós fazemos, e possivelmente já existe sinais de sofrimento de ponto anterior, e sofrimento esse que clinicamente não estão ainda manifestos. Então isso é ainda um desafio. E para terminar, eu colocaria isso mais como uma observação também empírica da clínica. Os pacientes de ELA, nesses anos todos, nós observamos, a gente fala isso com a clínica, eles têm um certo perfil de personalidade, comportamento muito peculiar. Geralmente são pessoas que a gente diria, no sentido do comportamento, são pessoas meio estoicas. São pessoas que têm uma personalidade, são pessoas equilibradas, no que podemos falar disso, mas pessoas centradas. Isso é muito curioso, se nós formos observar, e aí eu posso dizer, 30 anos observando o paciente de ELA, uma das coisas que chamou. Quer dizer, eu diria até que são pacientes bem posicionados do ponto de vista do comportamento e do ponto de vista estoico de aceitar uma doença. Isso aí eu não sei responder. Vocês, talvez, cada um saiba responder isso melhor do que eu. Muito obrigado. São duas últimas perguntas, endereçadas ao Dr. Wilson Marques. Considerando-se o resultado terapêutico positivo com imunoglobulina humana endovenosa em pacientes com bloqueio de condução multifocal, tem sentido de introduzir essa medicação a aqueles pacientes com quadro de esclerose lateral amiotrófica clássica definida? Não, assim, não tem nenhum sentido, né? Quer dizer, primeiro que o paciente não responde, né? Quer dizer, se você tem imunoglobulina no paciente com ela, quer dizer, ele não vai responder, né? Quer dizer, é um tratamento caro, não tem nenhuma evidência científica de que tem efeito na ELA e que pode ter efeitos colaterais, que não são comuns, mas que existem, né? Então, assim, se um paciente tem um diagnóstico firmado de ELA, eu não vejo nenhum sentido e não existe nenhuma evidência científica de que isso deve ser feito. E na experiência da mesa, já houve em algum momento um caso que o paciente diagnosticado com ela tenha apresentado uma recuperação completa? Não. Eu gostaria até de mudar essa observação, mas eu costumo dizer, se um paciente tem ela e ele melhorar ou ele estabilizar, não é ela. Infelizmente, essa é a observação clínica real e nós não omitimos isso. Se parar de evoluir e uma doença melhorar, o diagnóstico pode ter sido outro. Então precisa se observar bem isso, né? Não quer dizer que isso amanhã seja a mesma coisa, mas hoje, até hoje, a observação nossa é essa. Provavelmente é uma outra doença do neurônio motor, né? Não a forma esclerose lateral amiotrófica clássica, e sim uma outra neuropatia motora, que foi dado o diagnóstico como esclerose lateral amiotrófica e a evolução é mais postergada, como aquelas outras síndromes motoras caracterizadas anteriormente. Eu concordo com o Dr. Mauro, mas, curiosamente, na literatura há alguns casos de reversibilidade na doença neuromotora, provavelmente eram outras situações. Há um artigo de 84, salvo erro,
foi publicado com um caso, penso que há mais alguns, e todos nós, eu penso que, enfim, para todos nós, a gente, de vez em quando, vemos excepcionalmente um doente que pensamos que tem uma doença neuroimotora e que, de facto, não progride. Mas é, com certeza, outra situação. Mas, quer dizer, mas este quadro de reversibilidade ou de estabilização, ocasionalmente nos confunde, mas certamente estamos a lidar com outra doença. A gente sempre conta vantagem, eu vou contar desvantagens. Assim, eu tenho uma paciente que a gente seguia, uma senhora que tem os 3 filhos, são professores universitários, ela tinha denervação nos 4 segmentos, tinha Babinski, eu falei para a família que ela estava na cadeira de roda, falei que a evolução era ruim, aí, de repente, ela começou a melhorar. Não estou dizendo que é ela, mas assim, clinicamente ela preenchia os critérios da doença e hoje ela está andando. Não dá dor, eu não sei o que ela tem, né? Eu fiquei com o cara lá embaixo, né? Mas ela melhorou, assim, não sei o que é. A investigação foi toda normal, a gente não achou nada. Muito bem. Eu agradeço a todos os participantes dessa mesa, abrilhantando essa manhã tão divina que Deus nos deu. E há um convite especial do nosso mestre de cerimônias. E, novamente, muito obrigado à plateia. Só um aviso antes, mestre de cerimônia. Algumas perguntas não foram lidas ainda. Uma razão é que o tempo era exíguo. A segunda razão é que algumas perguntas elas estão selecionadas para outro fórum de discussão, porque elas entrarão dentro dessa situação. Obrigado. Bem, senhoras e senhores, a organização deste evento convida a todos neste momento para o almoço. O restaurante localiza-se no primeiro subsolo deste prédio. Nós temos aqui os elevadores que, de uma só vez ou duas, não terá capacidade de levá-los até o restaurante. Vou pedir um pouco de calma a todos, dando preferência aos cadeirantes e também aos deficientes. Um ótimo almoço a todos. Às 14 horas retornaremos com os trabalhos deste simpósio. Muito obrigado.